glória do Senhor. Amém? E ó, esse jovem rico aí, não, Zaqueu não, o outro, o jovem rico mesmo, que o Gabriel falou, sabe quem é, gente? Os historiadores, sabe quem ele é na Bíblia? Lázaro. Esse jovem rico é Lázaro. Então, e diz um historiador que eu estava estudando, ele passou, como diz esse encontro que ele teve com Jesus, foi por volta dos 30 anos de idade. E aí ele passou mais 30 anos ainda servindo a Cristo. Foi líder de uma igreja. Então, vale a pena, queridos. Vale a pena. Aleluia. Amados, nós falamos sobre Apocalipse durante esses dias. E uma das pessoas que nós conversamos e falamos na penúltima lição, e eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre essas duas pessoas. A primeira foi Elias e a segunda é Enoque, que provavelmente serão as duas testemunhas do último dia. Então, se você estava nas aulas, você sabe o que eu estou falando. E eu quero começar falando um pouquinho sobre Enoque. E dali a gente vai falar sobre a descendência de Enoque e como que Enoque foi, Enoque fez, afetou a descendência dele. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Você pode ficar sentado que eu vou ler vários versículos da Bíblia e vou explicando, vou falando sobre eles. Nós não vamos ler só um texto. Gênesis 5 diz o seguinte no verso 18. Aos 162 anos, Jarade gerou Enoque. Enoque é da descendência de Sete. E Sete é a descendência de Jesus, só para você saber. Depois que gerou Enoque, Jarade viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Todo mundo fala, né? Esse aí é Matusalém, né? Matusalém é o homem que mais viveu na Bíblia. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 23. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aleluia. Então existem duas pessoas na Bíblia que foram arrebatadas, que não conheceram a morte, foram levadas. A primeira é Elias, que eu falei semana passada, e a segunda é este aqui, Enoque. Enoque, ele foi arrebatado, ele não conheceu a morte. Então, o que houve nesse homem de tão especial que ele não passou pela morte? Enoque, primeiramente, nos ensina que é possível a gente viver em espiritualidade. É possível a gente alcançar outros níveis com o Senhor. Mas Enoque também ensina uma coisa muito simples. Aqui não fala de milagres como foram feitos com Elias. Elias fez milagre e coisas assim maravilhosas. Enoque não foi profeta, sabe? Enoque foi um homem comum que teve filhos, que teve filhas, que se casou, que trabalhava. Uma pessoa normal, ela não era diferenciada visivelmente falando, mas existia algo diferente em Enoque. Ele andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar com alguém, né? Andar com alguém é você andar no mesmo passo daquela pessoa. Vem cá, Gui, vamos andar aqui. Tá eu e Gui aqui, ó, né? Suponhamos aqui, né? Então nós vamos andar, né? Nós andamos no mesmo passo. Se eu fizer assim, eu tô andando com o Gui? Não. E se eu parar aqui atrás, vai, Gui? Né? Eu estou andando com o Gui? Não, eu posso até estar na mesma estrada. Obrigada, Gui. Eu posso estar até na mesma estrada, mas eu não estou andando com ele. Então, andar com Deus é justamente isso, andar na passada de Deus, andar no tempo de Deus. Aleluia. Amados, quantas vezes os corações ficam desesperados? Interessante que a Bíblia tem um versículo em Ezequiel que diz o seguinte, que é diferente, os vários estágios, né, da nossa vida cristã. Então lá diz o seguinte, olha, primeiro você pode estar deitado. E aí deitado, você não vai começar a correr. Deitado, depois você vai se assentar.
e depois de assentar-se, você fica de pé. E assim caminhar. E por último, correr. Então a vida cristã, momentos da nossa vida cristã, tem esses passos, tem esses momentos que eu e você passamos e que às vezes a gente acha que é o fim do mundo. Irmãos, aquele que decide andar com Deus, aquele que decide estar com Deus, esse que vai ser diferenciado. A diferença não está enquanto que você prega, a diferença não está enquanto que você oferta, a diferença não está no quanto que você tem, a diferença não está na eloquência que você tem, ou mesmo na inteligência, ou talvez até na burrice, que tem gente às vezes se acha burra. Não, a diferença não está nesses aspectos, a diferença está em com quem você anda, com quem você decide andar, com quem você decide estar. Interessante que a palavra, o nome Enoque, ele significa alguém dedicado, significa alguém que ensina, mas você só pode ensinar se você estiver disposto a ser ensinado. Antes de você dar, você precisa receber. E o Senhor nos fez igreja, o Senhor nos fez dependentes dele e das outras pessoas, é para que justamente, queridos, aquela humanidade que foi o que nos tirou do Éden, que foi orgulho e independência. Você sabia que o que tirou você do Éden, né? Porque se Adão saiu, tirou nós também, né? O que tirou você do Éden foi o orgulho e a independência. E nessa terra, queridos, não vem para essa terra quem é medroso. Não vem para essa terra quem está lá com a cabeça meio ruim, não. Só vem para essa terra quem é guerreiro. Só vem para essa terra quem é corajoso. E está pronto a recomeçar do zero. Porque todo mundo que chega aqui nos Estados Unidos não chega com carro pronto, não chega com apartamento pronto, chega do zero. Dependendo de favor dos outros, às vezes para morar. Dependendo da intervenção dos outros para poder andar de carro. E isso na pessoa, na humanidade, ela pode gerar duas coisas. Ou gera realmente uma humildade, ou gera realmente aquela pessoa quebrantada, que é grato pelo que teve, que é grato pelas pessoas que ajudaram, ou infelizmente torna-se a grande maioria. A grande maioria, quando chega aqui nos Estados Unidos, depois alcança um determinado patamar, a primeira coisa que ela faz, que essa pessoa que alcançou um patamar faz, é o quê? É criticar o outro que acabou de chegar. Assim, não, mas quando eu cheguei, eu não tive isso aí que você está tendo, não. Quando eu cheguei, eu dormi dentro do carro. Quando eu cheguei, eu não tinha que comer, eu comia miojo, e você está reclamando. Então, aquela pessoa que se torna, se orgulha, que é a grande maioria, vou repetir, ela começa a criticar o outro. E o outro passo que essa pessoa faz, que se afasta, que afasta ela de Deus, é justamente o quê? Na hora que ela entra nesse grau de estabilidade aqui, hoje eu tenho onde morar, eu tenho trabalho, eu tenho o que fazer, ela se torna independente. Ela se torna uma pessoa que não quer contato, não quer que alguém veja suas fraquezas, decide andar de forma independente. Uma das coisas que confesso para vocês que me chocou quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e comecei a pastorear, foi justamente isso. As pessoas vinham na igreja, você tinha contato, você tinha, oração, e vai lá na casa do irmão e ora pelo irmão, e a gente come junto na mesma mesa, e de repente a pessoa some. De repente você manda mensagem para a pessoa não te atende. De repente você liga para a pessoa não te recebe, não responde você. Por quê? Porque ela decidiu ser independente, decidiu não andar com você. E não dá nenhuma satisfação, queridos. Não dá. Não vira assim para você, pastora, obrigada pelo tempo que a gente andou junto, mas agora eu estou decidindo outro caminho. Não. Sem falar o povo que se desliga de igreja, sabe que jeito, queridos? Pelo telefone, por text message. Aquela pessoa que você ajudou, que você curou, que você cuidou, aí agora ela se desliga da igreja, fala, não vou mais na igreja, por mensagem de texto. Olha só como é que são as coisas. Isso tudo eu estou falando para vocês, não porque eu carrego alguma coisa disso, mas pelo contrário, eu tenho uma tanta firmeza e consciência do que eu sou em Cristo, que graças a Deus, eu já passei da fase de ficar chateada com esse tipo de coisa.
Passei da fase, como diz, daquela coisa que você recebe, né? Recebe facada nas costas e fica ressentido, quase morrendo. Já fiquei, irmã, mas não fico de jeito nenhum. Eu sou outra pessoa. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas eu estou contando isso para você entender onde que está a frieza, onde está o não andar com Deus, onde está o não respeito pelo irmão. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao seu irmão, como Cristo amou a igreja, queridos. Você tem que amar como você se ama, você se cuida, você toma banho, você trabalha, você come direito. Então isso é sinal de que você se ama. Então da mesma forma que você se ama, você tem que amar o outro. E aí existe outra classe. Então existe a classe dessas pessoas, né, que se acham, né, o ó, e ficam lá em cima. E aí nesse poder de dependência tem aquela classe de pessoas aqui nos Estados Unidos que também se acham independentes de pastores, que acha que não precisa de igreja, que acha que não precisa de corpo. Eu oro na minha casa, eu me relaciono na minha casa com Deus, eu leio a Bíblia de vez em quando, né? Porque o povo que não gosta muito de Bíblia, a não ser os meus filhos e filhas, amém? Amém. Então aprendendo a gostar do Evangelho, é tão gostoso, né, gente? Receber a revelação de Deus, você está aprendendo a gostar. Glória a Deus, por isso fico muito feliz. Então, amados, nesse processo tem essas várias nuances de independência, e isso leva o povo para onde? Para longe de Deus. Isso faz com que você não somente não ande na mesma passada do Senhor, mas isso faz com que você, se acontece com você, querido, acontece com você passa a andar por outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Jesus, ele sempre andava em multidão, Jesus, ele sempre andava em grupo, mesmo quando ele foi afligido pela alma, lá no Getsemane, na quinta-feira, logo depois da ceia, onde ele iria ser preso, ele levou 3 com ele. Ele levou 3 com ele. E você sabe disso, que Jesus sabia que aqueles 3 iam fazer. Sabia que Pedro iria ali aparentemente defendê-lo, mas depois iria traí-lo. Mas mesmo assim ele decidiu andar com aqueles 3. Amém. Então, queridos, decida andar com as pessoas. Decida-se abrir esta casca dura. Decida-se abrir seu coração. Aí eu escuto assim também, pastora, mas eu já me decepcionei demais. Eu já, né? Irmão, 2 coisas. Primeiro, talvez você achou uma pessoa ruim realmente. Ou talvez você está tão sensível, tão casquinha de ovo, que ninguém não pode fazer nada para você que você já se fere. Irmãos, o Senhor te chamou para ser diferente. O Senhor te chamou para andar com Ele. O Senhor te chamou para frutificar. O Senhor te chamou, queridos, para ser espelho de Cristo. E Jesus, ele não se importava. Jesus, ele não se machucava com os questionamentos. A alma dele não ficava aflita só porque alguém tinha, né, não respondido uma mensagem, ou só porque alguém simplesmente virou a cara, virou o rosto, não viu. Queridos, você é muito mais do que isso. Você foi chamado, aleluia, para ir ser espelho de Deus. E como espelho do Senhor, como imagem do Senhor, o Senhor te chama, aleluia, para resplandecer a glória dEle, para resplandecer o amor dEle, para resplandecer a paz dEle. E sabe o que aconteceu? Enoque, que andava com Deus, primeiro que ele gerou Matusalém, que foi o homem que mais viveu na terra. E segunda coisa, Enoque, ele foi avô de Noé. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aquele homem, Enoque, foi exemplo para Noé. Se você fizer as contas aqui, enquanto Enoque estava na terra, Noé já tinha nascido. Noé já olhava para o vô e vinha algo diferente no vô. Noé já olhava para Enoque e falava assim, poxa, eu quero esse mesmo Deus que o meu avô tem. E provavelmente o Noé, ele soube que o
que o avô foi arrebatado. Ele entendeu que o avô foi levado para o céu sem sepultamento. Ele entendeu que o avô foi levado para o céu sem velório. Ah, queridos, quando você anda com Deus, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas ao seu redor não vão ficar tristes, mas elas vão ficar alegres. Você vai ser uma pessoa que inspira. Então decida ser uma pessoa que inspira ao seu redor. Ah, pastora, mas como é isso? Uma hora eu tenho que demonstrar minha fragilidade, outra hora eu tenho que se inspirar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Para contar testemunho, primeiro você tem que passar pelo teste. Testemunho. E não se envergonhe dos testes. E não se envergonhe de Deus durante os testes. E não questione a Deus durante os testes. Isso vai fazer você inspirar outros. A inspiração vem muitas vezes assim. Eu ouvi muitas vezes, pastor, eu vejo você caminhar, eu vejo você andar. E olha, pastora, hoje eu me inspiro em você, porque mesmo durante a luta você anda, mesmo durante a dificuldade você vai. Irmãos, eu sei, tenho 100%, 101, 110, 120% de entendimento que é o Senhor que me faz andar. Mas eu também entendo que o Senhor inspira outros através de mim. Amém. E aqui, queridos, Enoque, ele foi inspiração para Noé. E eu vou dizer uma coisa para você. A geração de Noé foi uma geração má. A geração de Noé foi uma geração que realmente entristeceu a Deus. Não vou entrar aqui nos pormenores aqui sobre a corrupção da humanidade naquela época. Mas eu quero dizer para você que somente Noé e a família dele é que foram salvos. E aí? O primo do Noé não foi, o tio do Noé não foi. Olha só que coisa diferente. Enoque foi exemplo para todo mundo, mas só teve Noé que decidiu andar como ele andou. E infelizmente muitas vezes isso acontece na nossa família. Infelizmente muitas vezes acontece dentro da sua casa. Você tenta o seu melhor, você inspira, você anda, mas muitas vezes algumas pessoas, decidem não andar com você, decidem não ser inspiradas por você. E eu quero dizer uma coisa, primeira coisa, não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é com você mesmo nesse exato momento. A sua responsabilidade é você mesmo. Só que a gente se conserta e a gente quer forçar o conserto no outro. E aí você se torna uma pessoa chata, uma pessoa ranzinza, uma pessoa sem paciência, uma pessoa controladora. Entendeu? Queridos, não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é orar e a sua responsabilidade é ser exemplo. Quem conserta é o marceneiro. Quem conserta é o Senhor, não é você. Quem conserta é o Senhor, não é você. E aí muitas vezes a gente quer ocupar o lugar de Deus e consertar as pessoas. Aí é outro aspecto do orgulho. É outro aspecto que tirou o homem do jardim. Querer ocupar o lugar de Deus. Pare de querer ocupar o lugar de Deus na vida dos outros. Você ama, você ora, mas você não conserta. E Noé, ele tinha esse entendimento. E isso fez Noé perseverar. Porque quando Deus, você conhece a história, não precisa aqui contar para você. Quando Deus ordena que Noé construa uma arca, eu quero dizer para vocês duas coisas. A primeira coisa que acontecia é que não chovia na terra. Somente o orvalho caía. Né? Recentemente, alguns meses atrás, eu dei aula sobre isso, falei sobre a teoria do canópio. Como é que era a terra nessa época? Era de outro jeito, não é a terra que a gente vê hoje. Era de outra forma, queridos. E aqui, amados, eu quero dizer o seguinte, que Noé começou a falar uma coisa que nunca tinha acontecido, que era descer as águas do céu. Que era chover como nós vemos a chuva cair hoje. E você acha que foi fácil para Noé? Você acha que foi fácil? Porque ele pregou, ele falava, ele fazia, construiu um barco.
Imagine, queridos, construir um barco enorme. Temos uma construção aqui do lado, uma construção de um prédio. Deus abençoe esse construtor aqui, que é o mesmo construtor que nos abençoa aqui no nosso aluguel, que é o dono desse prédio. E aqui imagine você de repente sozinho, você e seus 3 meninos, sua família, começar a construir um barco grande aqui. Você vai ser motivo de chacota. Está longe do mar. E o barco de Noé era tão comprido que eles querem o tamanho do campo de futebol. E não tinha jeito de levar aquele barco até o mar. Então Noé se expôs à ignomínia. Ou seja, Noé se expôs à vergonha. Do mesmo jeito, Noé é um tipo de Jesus. Do mesmo jeito que o nosso Senhor Jesus se manifestou, se expôs na cruz de uma forma vergonhosa, nu, machucado, com todos os nossos pecados em cima dele. Ele se expôs. Então, muitas vezes, queridos, você é exposto nos seus defeitos. Jesus foi exposto sem defeito, mas ali Jesus estava no nosso lugar. Então, muitas vezes, você é exposto nos seus defeitos. Sabe por quê que Deus te expõe? Sabe por quê que muita gente, a gente se sente envergonhado? Que as pessoas descobrem quem a gente realmente é? É porque Deus quer te consertar por dentro. Aleluia. O Senhor quer fazer um conserto definitivo em você. Amém. E aí, de repente, tá você se sentindo envergonhado por coisas que você fez. Sabe? Porque é tempo de conserto, é tempo de alinhamento. E no caso Noé, ele pregou e construiu aquela arca durante 100 anos. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu fico imaginando 100 anos. Gente, eu sou líder, eu prego a palavra. Eu fico me imaginando, gente, se eu pregar a palavra, não é durante 100 anos não. Se eu pregar a palavra durante um mês sem ninguém vir na igreja, um mês sem ninguém falar nada, como é que será que eu vou me sentir? E eu sei o que é isso. Eu me senti assim na pandemia. Eu sei. A gente punha a live aqui, quem tava era Letícia e Amanda, né? Minhas companheiras. Gente, vocês não sabem que bênção que essas meninas na minha vida. Glória a Deus pelas minhas filhas, Senhor, muito obrigada. E aí, queridos, eu tava pregando pra live, né? Com os irmãos, a maioria em casa. E eu pregando pra live. E aí eu virava assim, você! Não tinha ninguém. Aí essas meninas do outro lado caíram na gargalhada, vocês não têm noção. Mas eu tava aqui falando você. Mas eu tava profetizando a Renatinha ali, tava profetizando a sua vida aí, meu querido. Você é muito precioso pro Senhor. Entenda que você é muito precioso pro Senhor. Deus tem um caminho muito lindo para você. E o Senhor te chama, é você mesmo. Amém? E aí, queridos, eu falava, você que saía, e virava pra cá e virava pra lá. Eu tava de virar pra cá, porque as meninas estavam rindo de mim. Mas tudo bem. E aí, amados, eu sei que é isso, mas Deus colocou uma chama dentro de mim, que era o seguinte, eu não posso fazer mais nada do que aquilo que eu estou fazendo. Amém. Por isso que a gente para muitas vezes, que a gente não vê o resultado. E eu estou falando de Noé, que Noé não viu o resultado da pregação dele. A gente não vê o resultado e a gente desanima. A gente não vê o resultado e a gente para de fazer. Eu quero dizer para você, irmão, seu resultado de verdade está no céu. Aleluia. Amém. Não dá. Vai ser naquela hora que Jesus pegar a igreja, arrebatar a igreja, aí vai levar a gente para o céu, vai ter as bodas do Cordeiro, e vai ser naquela hora que a gente vai receber o nosso galardão. Então é nessa hora que vai ter resultado. Então aprenda a perseverar mesmo se você não vê fruto. Aprenda a andar no caminho com Cristo mesmo se você não vê fruto. Em nome de Jesus, queridos, essa vida nossa não é o resumo do que a gente tem. Aleluia. Não é o resumo do que a gente é. Então eu entendi naquela época da pandemia que eu não podia parar, não podia retroceder no caminho que eu tinha entrado. Se eu não consigo seguir adiante, se eu não consigo melhorar, se eu não consigo caminhar mais, digamos assim, correr, mas parar o que eu estava fazendo, eu não vou não. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Então, espiritualmente falando, não pare o que você está fazendo. Em nome de Jesus, não dependa de aparecer fruto. Entenda,
seja consciente que o que você está fazendo é agradar a Deus. A glória a Deus aí. Aleluia. E aí, queridos, depois de 100 anos de Noé pregando, o que aconteceu? Você sabe disso, veio o dilúvio. Né? As comportas do céu se abriram e veio o dilúvio. E aí, o dilúvio caiu sobre a terra. E aquela arca que ele tinha feito para ele e para a família, foi entrando os animais. Interessante que o Senhor, aleluia, talvez não é eu. Se eu tivesse construindo aquela arca, Liliane, eu pensaria que eu estaria construindo para pessoas. Eu pensaria que eu estaria construindo para as pessoas que iriam ser salvas, não somente para mim e para minha família. Eu estou falando o que eu pensaria naquele momento? E aí, de repente, Deus dá uma resposta diferente do clamor de Noé. Deus dá uma resposta diferente da pregação de Noé. Quem vem para a arca não é homens, mulheres, crianças. Noé, nós acreditamos naquilo que você está falando. Nós acreditamos nesse seu Deus. E é como que as pessoas se perdem, né? Olha lá, tá Enoque que andou com Deus, Matusalém que andou com Deus e agora todo mundo parou de andar com Deus. As pessoas são muito voláteis, irmãos. A sua fé não pode depender de pessoas. As pessoas são voláteis. As pessoas são imperfeitas. Que a sua fé não dependa de mim. Que sua fé não dependa em nome de Jesus desse ambiente aqui. Que sua fé não dependa de resultados. Que sua fé esteja em Cristo, que é o autor e consumador dela. O que significa autor e consumador? Aquele que faz e aquele que termina. Amém, glória a Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nome dele está lá no começo, Bereshit, no começo, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, e está lá no final, Apocalipse, a última palavra de Apocalipse é amém, que é um acróstico de que Deus é, acróstico de que Deus cumpre suas promessas, amém, significa isso, não é simplesmente uma concordância, mas é uma resposta, eu sou aquele que cumpre as minhas promessas, amém, glória a Deus. E aí, queridos, o resultado é completamente diferente, não é esperando gente, não é esperando pessoa. Eu estou falando aqui, estou conjecturando, ok, gente? Está lá esse versículo, está lá em Liliane, capítulo 1, verso 2. Então não é esperando gente, pessoas. De repente começa a surgir animais. De repente começa a surgir girafa. De repente começa a surgir leão. Essa semana eu estava ainda contando historinha, né, que eu gosto muito de Noé. E aí estou contando historinha lá para as crianças. E estou contando historinha para os bebezinhos. E as primeiras coisas que os bebezinhos balbuceiam são essas coisas assim, né? Uau, de leão. Uau. E aí eu vou lá pro macaco. E tô lá fazendo os bebezinhos. E pensando sobre esse contexto. E aí, queridos, hoje o Espírito Santo fala comigo. Os animais que Deus fala, que Deus move para entrar com Noé, são os diversos tipos de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Porque a arca é um símbolo da salvação, a arca é um símbolo da igreja e a arca é um símbolo de arrebatamento. Então pega essa força aí. Então o que estava entrando ali na arca, como entra na igreja, é o tipo de pessoa. Entra a girafa, ou seja, aquela pescoção que olha para todo mundo, ou seja, entra o orgulhoso. Entra o macaco, aquele, né, que fica pulando de galho em galho, que não sabe o que é da vida. Entra, queridos, o urso, aquele que tem em si mesmo a força da carne. Entra o bode, aquele homem e mulher que vive dando cabeçada em todo mundo. Entra, queridos, ali a vaca lenta, que só tem leite para oferecer. Então vai entrando, queridos. Vai entrando pessoas na sua vida. E à medida que eu falo aqui dos animais aqui, eu tenho certeza que você conhece uma girafa. Eu tenho certeza que você conhece um urso. Interessante que o urso, muitas vezes, ele vai pelas costas, né? Ele agarra a pessoa pelas costas. E aí, amados, e você aí fica querendo resultado. Você quer que as pessoas que te acompanhem
sejam lindas, maravilhosas como foi Noé. Mas Deus coloca as pessoas com defeito para te acompanhar, justamente para que você seja moldado, para que você seja refeito, querido. Provérbio diz o seguinte, que é o amigo que afia, o amigo faca afia faca. Você não vai afiar uma faca batendo ela na madeira. Você não vai afiar a faca batendo ela num vidro. Você vai afiar a faca com outro metal. Então, do mesmo nível do que você é aí, tá lá as pessoas ao seu redor, do seu lado. A gente muitas vezes atrai ao semelhante. Às vezes, muitas vezes atrai você. Fulano é implicante, mas será que você também não é? Amados, eu estou trazendo essa reflexão para que você entenda que Jesus, aleluia, é seu Salvador, é o seu Redentor, aleluia. Mas Ele também é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. Se Ele começou a boa obra em você, Ele há de concretizar. Em nome de Jesus. Falei ontem sobre o quê? Sobre Apocalipse, estava falando lá do reino milenial. E o povo assim, pastora, mas reino milenial, vai lá nós de novo enfrentar o diabo. Queridos, porque no começo era Adão que era para enfrentar a serpente. Falar assim, não quero você aqui no jardim. Adão deveria cuidar, deveria ser o trabalhador, não deveria ter deixado aquela serpente entrar no jardim. E aí lá no reino milenial, depois do arrebatamento e tudo mais da igreja, depois do Armagedon, gente, eu e você vamos enfrentar o diabo como igreja, como pessoa, assim, aqui você não pisa, aqui você não entra. Amarrado seja o inferno, o diabo, e jogados no lago de fogo, de enxofre. Aleluia. Você está entendendo, amados? Amém. Pelo poder que é no sangue de Jesus, desperta. Aleluia. Noé significa descanso. Ali ele passou 40 dias, 40 noites chovendo. Isso fala o que é de processo. Toda vez que você vê o número 40 na Bíblia, nós estamos falando de processo. Estamos falando de uma mudança radical. Repete comigo, mudança radical. Mudança radical. Escolhe uma música que a gente conhece, Lê. Mudança radical. Deus quer dar uma mudança radical em vida de pessoas aqui. Aleluia. Olha para a direita, para a esquerda, fala assim, é você mesmo. É você mesmo. Que Deus quer dar uma mudança radical. Amém. Radical, entende, irmão Daniel? É radical o negócio. Aleluia. Não é mais ou menos, irmão Daniel. Não é assim, sabe? Dar uma arrumadinha. É uma mudança radical. Entendeu, Marcos? É uma mudança radical que Deus quer fazer na vida de vocês. E para de fazer de conta que não é com você, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, irmão. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Sabe por quê? Ele faz isso com a gente. Glória. Sabe? Ele vai, puxa a orelha. É igual as cartas lá. Eu tô acabando, gente, eu tô muito empolgada hoje. Igual as cartas ali, ó, as 3 cartas, perdão, as 7 cartas que estão ali nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Primeiro o Senhor o Senhor se apresenta, e aí ele dá uma dura, puxa a orelha do povo. Tenho contra ti, né? Aí fala lá o que precisa. Mas eu sei que você é forte. Mas eu sei que você tem estado do seu melhor. E aí por fim dá uma promessa. Então é um reconhecimento, um elogio, é uma puxada de orelha e depois uma promessa. Aleluia. Dá glória a Deus. Glória a irmão. Deus. Amém. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Não, você vai dar glória a Deus, Glória a levanta. Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Ô Senhor, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor me fez. Obrigada pelo que o Senhor me fez para a sua glória, para a sua honra. E minha vida sim vai resplandecer no Senhor. A minha vida sim vai mostrar o que o Senhor tem para mim. A minha vida sim vai inspirar outros. Aleluia. Eu vou caminhar. Fala para Deus aí, Senhor, eu vou caminhar. Mesmo não tendo fruto, eu não vou parar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Pelo poder do sangue de Jesus, fala para Deus, eu aguento, Senhor. Eu aguento, Pai, no Senhor. Só o Senhor sobre a graça. Eu aguento no Senhor essa mudança radical que o Senhor quer fazer na minha vida. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. É Ele mesmo, é para Ele mesmo.
quão profundas riquezas